Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Diótrefes, o líder e um mau exemplo. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos deu acolhida. Significado do nome Diótrefes, alimentado por Júpiter. Além de ser ambicioso, orgulhoso, desrespeitoso, rebelde, inóspito. É discutível se a antipatia expressada é baseada em uma disputa teológica, um choque de autoridades eclesiásticas concorrentes. O que ele amou? O primeiro lugar. Conforme o versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos deu acolhida. Observamos aqui alguns fatores de grande importância na vida de um líder, principalmente aquele que se torna o mau exemplo entre os demais. A visão daquele que vem ser a equipe e como conduzi-la. O líder, mau exemplo, sempre vai levar a sua equipe a uma situação desastrosa que vão dificultar o andamento da obra e o bom exercício da aplicação que se requer. Então, Diótrefes, ele tem algumas referências e essas referências é conforme uma ação indisciplinar, uma falta de obediência e algumas palavras: inóspito, antipático, desrespeitoso, orgulhoso e também ambicioso, que observamos aqui é que era uma disputa teológica, um choque de autoridades eclesiásticas concorrentes. Então, o que ele disse? Palavras maliciosas. O versículo 10 nos informa: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as suas obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, Diótrefes, ele amou o primeiro lugar. O versículo 9 traz essa direção. Ele era aquele líder que sempre queria estar nos holofotes, na primeira fila, no primeiro lugar, ser sempre aquele notório em todas as situações. Então o versículo 9 traz essa referência e o Diótrefes, como mau exemplo, ele amou o primeiro lugar. E observando também que no versículo de número 10, ele utiliza palavras maliciosas, palavras essas que defamava a sua liderança, palavras que iam encontro às determinações dos apóstolos, conforme a terceira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo de 9 ao versículo 11, Diótrefes mostra-se como uma pessoa rebelde, sempre utilizando palavras contra as determinações do apostolado, as diretrizes, as palavras que vinham de Jerusalém para esta igreja. E este líder não repassava para os membros os assuntos a qual os apóstolos enviava de Jerusalém para que fosse lida esta carta e daí colocasse em prática todas essas atividades.
Observamos aqui outro fator. Diótrefes, o líder, como um mau exemplo. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11. Então, o que ele fez? Não acolhia os irmãos. O versículo de número 10 informa que ele não acolhia os irmãos. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Então, o que fala aqui no versículo 10 é que esse líder, Diótrefes, ele mostra um mau exemplo de liderança em não acolher nem receber aqueles a qual eram enviados à igreja por Jerusalém. E também as comunicações, as cartas que eram enviadas para esta determinada igreja, que Diótrefes era o líder, ele não lia na igreja as cartas dos apóstolos, motivo pelo qual ele nem lia as cartas e também não acolhia os irmãos que era enviado de Jerusalém para esta igreja. Observamos também aqui o que ele fez. Nem ele mesmo acolhe os irmãos. Impedia que os outros acolhessem. O versículo 10, finalzinho do versículo, vai dizer: como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, impedia que os outros acolhessem os irmãos que era enviado da igreja de Jerusalém para a igreja local. Como impede os que querem recebê-los. E além de tudo, além de não receber aqueles que Jerusalém enviava, ele expulsava os irmãos da igreja. Além de expulsar os irmãos da igreja, conforme o versículo de número 10, aqueles irmãos que eram da igreja local também era expulso da igreja por recepcionar os irmãos de Jerusalém em sua residência. Qual a razão do seu agir? Ele não conhecia Deus. O versículo de número 11 vai dizer que Diótrefes não conhecia Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. O versículo 10 vai dizer que ele recebeu a repreensão do apóstolo João. Então, no versículo de número 11, aprendemos a não imitar este mau exemplo. Uma palavra para um líder que saiba conduzir a obra do Senhor com zelo, com respeito, com princípios, com seriedade e caráter, sempre vai estar embaixo das determinações daquilo que vencer a palavra do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando Paulo está em viagem missionária e leva consigo a Timóteo, Paulo utiliza de uma palavra que os assuntos eram levados diante dos presbíteros, diante da igreja, para que fosse avaliado por eles. Então, Diótrefes era uma pessoa rancorosa, desrespeitoso, orgulhoso, ambicioso, rebelde, inóspito. É discutível sua antipatia expressada. É baseada em uma disputa teológica, um choque de autoridades eclesiásticas concorrentes. Era um mau testemunho para com a Igreja de Cristo. Mas observamos aqui, no versículo de número 12, também o testemunho de Demétrio. A palavra de Deus nos traz uma referência. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Observamos que Demétrio, provavelmente o portador desta carta a Gaio, ele era um estranho para a igreja local. Gaio era um membro e precisava de uma palavra
de recomendação do apóstolo João. Então, a igreja a qual Diótrefes liderava era uma igreja que estava em desconcordância com as veracidades da palavra de Deus, levando em consideração a antipatia, cidadão ambicioso, orgulhoso, que amava o primeiro lugar, palavras maliciosas, não acolhia os irmãos, impedia que os demais irmãos acolhessem aqueles que vinham de Jerusalém, principalmente as cartas que eram para ser lidas nas igrejas, e ainda expulsava os irmãos da igreja. Então fica aqui este mau exemplo de um líder e que a sua igreja não venha copiá-lo. Buscar sempre a direção maravilhosa do Espírito Santo de Deus e agir conforme a vontade e a determinação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agindo com sabedoria e prudência, com respeito, com sabedoria vinda do alto, a igreja do Senhor há de manifestar um crescimento para a glória de Deus. E que o Senhor Jesus abençoe a todos e aplique esta palavra ao teu coração.